E aí, Arlan Dias, fim de ciclo para Rony no Palmeiras? Gostou do jogo ontem? Possível, né? Eu acho que é top 5 ou top 3 piores jogos da era Abel Ferreira, hein? Arrisco dizer aí. Porque ontem foi aquele jogo, aquele que eu sempre falo, que você fala, por que o futebol tem 90 minutos, né? Totalmente desnecessário, já poderia ter acabado. Saiu o gol do Furacão com o Pablo desviando a bola de novo, já podia ter acabado ali mesmo, nem precisava do segundo tempo, velho. E detalhe, né? Foi depois de um pênalti perdido, tudo isso Ah, na tudo cagado. sequência. Inclusive, saudar os 12 mil guerreiros que foram ontem a Barueri, que deixaram. Provavelmente levou a mãe, se não levou a mãe, deixou a mãe em casa. Então, saudar os 12 mil guerreiros que foram ver aquele jogo de ontem, que, meu irmão, que coisa pavorosa, né? Pavorosa. E o assunto de hoje não é diferente. O assunto de hoje é Rony. O assunto de hoje é Rony, que ontem não jogou bem, mais uma vez, perdeu algumas chances assim claríssimas, 2 chances na frente do gol, se você puder colocar na tela aí pra gente. Enfim, a minha ressalva para ontem é Rony e Gabriel Menino. Olha lá, ó, contra-ataque Palmeiras, bola embaixo e o Nossa. Rony faz isso aí. Né? O Puta, Rony essa faz isso hora aí. foi foda, cara. Essa é a hora que você fala, e ainda tava 0-0, né? Essa hora você fala, mano, não Uhum. vai. Hoje não vai ser nada, não tem como. E Ah, ainda eu não, eu. falo, hein, né? Eu falo que não tem cara que a bola queima no pé, né? No elenco. Mas Uhum. ele acho que é o que restou, que a bola ainda queima, que ainda toma um monte de decisão errada. Uhum. E o mais bizarro, quando o Bento começou a fazer um monte de defesa ontem, eu realmente já pensei, olha, não dá, não tem como, a coisa não vai andar hoje. Eu já pensei nesse sentido aí. E ontem também, ressaltar aqui, não digo, não vou falar nem a atuação, mas a falta de atuação do Gabriel Menino, né? A atuação também ruim do Rony e do Rafael Veiga, que já vem sumido há muito tempo, apesar dos 2 gols ali contra na Libertadores, contra o Liverpool do Uruguai na Libertadores. Então, bicho, são caras que já estão dando uns sinais assim. Não digo nem o Veiga, tá? Não digo nem o Veiga, mas na minha opinião, chegou proposta pro Gabriel Menino, chegou proposta pro Rony. Meus amigos, muito obrigados. Eu falo isso com muito respeito, tá? Porque foram caras que já foram importantes na história do Palmeiras. Muito obrigado pelos serviços prestados e, cara, tchau. Tipo, muito obrigado, sigam seus caminhos, porque, velho, não tá dando, na boa, não tá dando. O Rony já faz um certo tempo, tem um respeito absurdo por ele, por tudo que já fez pelo Palmeiras, mas não tá dando, cara, não tem como. O Flaco Lopes acabou sentando, o Flaco Lopes tem 20 participações em gols no ano, velho. 20 participações em gol no ano, sentou lá pro Rony ficar de titular. Não dá para entender algumas escolhas do Abel. Óbvio que ele vê uma coisa que a gente não vê, treino. Né? Isso aí já pode se dizer que é uma grande coisa. Mas acredito que apesar do treino, ainda não dá para você, não dá para entender você deixar um cara que tem 20 participações de gols no ano no banco. Né? Não faz muito sentido um negócio desse. Não. E chegando proposta no meio do ano, irmão, o Palmeiras tem que considerar vender sim. Pois é. E aí, né, obviamente, dentro dessa atuação ruim, o pessoal lá no X, no Twitter, já não tem muita paciência com o Rony. Twitter. E aí, obviamente, começaram a levantar várias questões, né? E voltamos àquela informação do Capelanes, aquela que sobre o não é elenco rachado, né? Segundo ele, alguns insatisfeitos com o Abel. E eu falei na época, para mim o problema não é estar insatisfeito, porque assim, igual o Luan, por exemplo, o Luan ficou fora da final tendo jogado bem o Paulista. Eu acharia estranho ele não ficar, ele ficar de boa. Não, ele tem que ficar insatisfeito mesmo. O cara tá jogando bem e fica fora, isso tem que acontecer mesmo. O meu problema, eu falei, é quem vaza essa informação, né? Quem vaza esse tipo de coisa é porque é uma parada interna. E quando isso daí vira externo, já é o problema. E aí eu falei, é o problema. O Capelanes, se o Capelanes se prontificou aí atrás de problema, ele já tá errado. E se alguém foi atrás dele, tá errado também. Mais difícil. Daí já é uma coisa antiga da mídia, né? E aí, né, os nossos amigos lá do Tá Lá Dentro trouxeram aí algumas informações meio que em relação a isso, né? Não dá para ignorar porque está sendo muito comentado, então a gente vai dar uma olhada aí no que eles falaram e depois a gente comenta em cima. A proposta chegou, vai chegar uma proposta da Arábia, ok? Então o Palmeiras sempre renovando o contrato, acho que agora não vai ter esse papo de renovação. Se chegar de fato alguma coisa, me parece que será o fim do Rony no Palestra, né, Soler? Por sinal, essas informações que o Capelanes levantou, depois eu descobri quem que é o tal do Vaza Vaza lá e
o vaza-vaza pode vazar do Palmeiras em breve, né? Porque foi um funcionário do clube, um funcionário importante do clube, que foi fazer umas groselhas, vazou mensagem, não sei o quê, mas foram todas reclamações de situações de trabalho, assim como você já reclamou com o Éder, eu já reclamei com o Capriotti, o Filipinho já reclamou de alguma coisa, a gente já reclamou para algum colega, fala, porra, isso daí, cacete, não concordo. Cara, eu fico muito feliz. O Luan, ainda bem que o Luan ficou bravo de não ter jogado a final do Campeonato Paulista, mas depois o Luan foi lá e deu moral para todo mundo do grupo, ó, depois é nós, vamos lá, vai começar o Brasileiro. O Veiga pode ter ficado bravo em alguma situação de, pô, joga na direita, joga na esquerda, joga no meio, não tá jogando bem, mas não sai do time. Então, alguns caras foram citados, eles tiveram reclamações pontuais de coisa de trabalho, mas aí teve uma pessoa que realmente passou algumas mensagens, mostrou algumas situações, ficou mais de meia hora no telefone falando um monte de coisa, porque ele tá afim de pegar as coisinhas dele e se mandar. Mas aí depende de chegar a proposta, de aceitarem a proposta, de tudo isso, mas realmente tem uma pessoa não tão bem intencionada assim internamente, e aí ele acabou prejudicando seus próprios companheiros, né? Porque colocou todo mundo ali numa saia justa e vai um monte de gente fala, ó, não é bem isso, que não sei o quê, então, com a situação chata, mas realmente isso que trouxe o João Paulo Capelani no jogo aberto veio de dentro do clube, de uma pessoa importante de dentro do clube que, infelizmente, se sentiu atingida, né? Fala, porra, mas eu achei que eu era intocável. E o único que é intocável na história do Palmeiras é o seu Ademir da Guia. De resto, todo mundo. Forte, né? É uma Sério afirmação pra bem caralho, forte, cara. assim, eu respeito a informação pra caramba dos caras que são caras sérios, né? Boldaquian, Soler, que tá sempre lá no contato com os caras da mídia também, já trouxe aí algumas informações pra gente também. É bem forte, é grave, gravíssimo, né? Se isso de fato for verdade, óbvio que jogador não vai confirmar, não vai falar nada, assessoria também não vai falar nada, mas se isso for real, irmão, e a informação que eu tenho também, tá? A informação que eu tenho, já falei, a informação que a opinião que eu confirmei no começo do vídeo, é que se chegar a proposta no meio do ano pro Rony, o Palmeiras considera sim vender, basta ali ser uma proposta boa. Uma proposta dentro dos moldes que o clube está esperando, o Palmeiras sim, o Rony passa a ser um jogador negociável agora. O Rony pode literalmente sair no meio do ano, na janela do meio do ano. Sim. E outro para mim que talvez deveria puxar essa barca aí, como eu mesmo disse, Gabriel Menino, cara. Gabriel Menino já tá sendo dada chances para ele há muito tempo. Ele já vem recebendo chances aí em diversos jogos importantes, tá? Jogos importantes. Ele não consegue responder, bicho. Até pelo contrário, ele parece que ele tá em outro mundo. Ele parece que ele entra numa outra rotação, o time tá numa rotação, ele tá meio desligado. Eu não vejo ele voltando a ser aquele cara que, tudo bem que muitas vezes era um cara que fazia lateral, né? Mas eu não vejo ele voltando a ser aquele jogador importantíssimo, porque acho que desde quando o Palmeiras foi campeão em cima do Água Santa, as chances vão sendo dadas para ele não aproveita. Sim. É É displicente, né, mano? É displicente, tem hora. Mas aí, essa parada aí que a gente tava vendo aí do Soler, aí, do Rony, realmente é uma parada muito séria, igual eu falei, né? E ele falou ali também, né? O problema realmente não são os caras insatisfeitos, as reclamações, porque isso é absolutamente normal, qualquer ambiente de trabalho, no futebol não é diferente. Agora, isso realmente se tornar externo, e aí, no ambiente de futebol, quando você tem a torcida, né? A torcida vai receber essa informação, não é igual uma empresa você vazar informações, ela é perigosa talvez para um concorrente, para o cliente. Agora o Palmeiras, o clube de futebol, ele tem a torcida, que são aí basicamente 18, 20 milhões aí de clientes aí que consomem a parada, e isso vai repercutir negativamente. Então realmente, se, né, realmente é uma informação aí, como a gente falou, são caras que acompanham de perto, é um negócio realmente muito sério, né? Eu respeito a informação do cara, né? Nesse sentido, eu não tenho esse tipo de informação, não chegou nada para mim nesse sentido, então eu respeito a informação dele. Enfim, a gente simplesmente só repassa aqui, porque são caras de muita credibilidade, né? São caras de muita credibilidade, são caras sérios, então a gente tem que comentar esse tipo de informação. E eu acredito também que não tenha nem mais clima pro Rony. Eu acho que o próprio Rony já deve estar um pouco saturado das cobranças.
Algumas com razão, algumas passam muito do ponto, vocês sabem disso. E algumas eu concordo realmente, que é a questão da técnica dele ser um atacante aí, dele ter 4 gols em 40, quase 50 jogos. Ele deve estar com 4, 5 gols em 50 jogos. Isso para um atacante de clube grande, e principalmente um atacante que já teve um desempenho altíssimo com o Palmeiras, já um cara que já mostrou, já fez gol de bicicleta, já fez um monte de coisa em Libertadores pro Palmeiras, artilheiro do Palmeiras em Libertadores. É ruim, é abaixo, né? É bem abaixo esse número dele. Eu acho que esse clima para ele não tá nem funcionando mais, porque ele se sente cobrado. Ele mesmo já explanou isso em entrevista, de que ele acha que a coisa passa do tom. Então eu não vejo outro caminho, senão no meio do ano a coisa convergir para o interesse mútuo ali, que é a saída do Rony, tanto para ele, que acredito que para ele vai ser uma boa, né? Da questão de tirar um pouco a pressão das costas, de talvez jogar em outro lugar onde ele se sinta mais tranquilo, e até para o Palmeiras também, porque na boa, eu defendo demais, eu já defendi demais o Rony, só que hoje não faz sentido nenhum ele ser banco do Flaco Lopes, que bicho, a gente tem aí um dos melhores cabeceadores do Brasil, e os caras ficam até brincando, né? É o Chuvemeiras, né? Que o Palmeiras chuvera a bola pra caramba na área. E se você tem o segundo melhor cabeceador, segundo, primeiro cabeceador do Brasil, você deixa esse cara no banco, um cara que vem pedindo passagem, literalmente, o River queria o cara. Então não faz sentido esse cara ser banco no Palmeiras. Isso que também me deixa uma pulga atrás da orelha aí a respeito das escolhas do Abel, né? E do Rony é o tal dos novos ares, né? Se o Cássio tá saindo do Corinthians, algo que parecia improvável. Será que sai mesmo? Eu acho que vai, viu, mano? E é até parecido, se você for ver, né? Obviamente, não dá pra comparar um com o outro dentro do clube, né? O Cássio dentro do Corinthians com o Rony dentro do Palmeiras. Mas as cobranças, as críticas e o clima, né? E o quanto isso acaba reverberando dentro de campo é bem parecido. Então, cada um procura novos ares, se der para ajudar financeiramente o clube também, ajuda, e vida que segue, né, velho? Não pode ficar realmente esse clima bosta aí que acaba, não tem como, acaba reverberando na hora do jogo. É isso, that's it. E aí, meus parceiros, o que vocês pensam a respeito? Rony fica, Rony sai? O que vocês pensam a respeito do futuro do Rony no Palmeiras? Bicho, é um cara que eu não quero. Eu digo que a saída pode ser boa, até para não destruir as coisas que ele já fez no Palmeiras, sabe? Porque às vezes vai desgastando, o cara passa a partida, não entrega gol, às vezes fica na ânsia ali de tentar marcar, acaba estragando algumas jogadas, como essa mesma a gente viu do contra-ataque. Ele tá na ânsia de fazer gol, é normal, é atacante, né? Então, às vezes acaba ficando nessa ânsia, e não é segredo para ninguém também. A gente sabe que o Rony é 85% raça, dedicação, aplicação e 15% técnica. Isso não é segredo para ninguém, mas só que eu acredito que talvez a saída dele pode ser benéfica até para ele, cara, para a imagem dele, para ele não tomar mais hate de torcedor do Palmeiras, né? E assim, parte também dessa saída faz sentido, porque literalmente não tá funcionando, né? O que você pensa aí? Deixa aí nos comentários. É isso, Orlando Dias? É isso, deixa aí nos comentários as suas opiniões aí, se inscreve no canal, e é isso, tamo junto.